Boa noite, a paz de Cristo alcance seu coração, amém? Deus tem uma palavra para o seu coração, Deus tem uma resposta para a sua vida e precisamos entender o que Deus quer falar conosco. Talvez a demora, talvez Ele não responde, e nós vamos entender o que Deus quer falar aos nossos corações hoje, para que possamos acalmar, ter esperança, confiar, para que tudo aconteça no tempo de Deus, não nos nossos. E eu quero ler em Abacuque 3, do 17 e o 18, para que nós possamos entender o que Deus quer falar aos nossos corações. Abacuque 3, 17 e 18. E se eu pudesse dar um nome a essa palavra, seria: se alegre no Senhor. Se alegre no Senhor. Vamos lá? Embora as figueiras e a videira tenham sido totalmente destruídas e não haja flores, nem frutos, embora as colheitas de azeitonas sejam um fracasso e os campos estejam imprestáveis, embora os rebanhos morram nos pastos e os currais estejam vazios, eu me alegrarei no Senhor, ficarei muito feliz no Deus da minha salvação. Amém? É o que está escrito em Abacuque 3, 17 e 18. E essa palavra, meu irmão, minha irmã, é o que Deus trouxe para nós hoje. Porque Abacuque, um profeta do Senhor, ele recebia visões, através de visões, sonhos, a direção que Deus queria falar ao povo. O profeta até hoje, ele é usado, Deus dá a ele as direções que ele quer falar, que o Senhor quer falar. E muitos não aceitam a direção de Deus. Abacuque aqui se desesperou, porque Deus estava mostrando que ia acontecer ao povo de Israel. Ia acontecer destruição. Deus estava formando um exército de caldeus para destruir o povo de Israel. Sabe por quê? Por causa do pecado. Deus estava irado com o povo de Israel por causa do pecado. E ele falava a essa época com Abacuque. E Abacuque se desesperou e orou a Deus. E Deus falou com ele. E Deus continua falando conosco. E às vezes nós passamos por dificuldade, nós olhamos as coisas, as pessoas, e nos desesperamos. Porque nós sabemos que as pessoas estão passando dificuldade pela desobediência, porque elas não ouvem mais a voz de Deus, elas não querem mais escutar a voz de Deus, abandonam Deus, quer levar a vida do jeito que elas querem, e quer que Deus faça maravilha na vida delas, sem elas se arrepender, querem as respostas de Deus para ontem, sendo que Deus, se Ele te dá a resposta, Ele é Deus, se Ele não te dá a resposta, Ele continua sendo Deus, tá mulher? Tá homem? Abacuque aqui no desespero dele ao povo de Israel, porque os cavalos dos caldeus aqui corria mais que os leopardos para avançar contra o povo de Israel, tomar suas casas, tomar suas posses, pelo pecado do povo de Israel. Olha o que Deus tem para você, mulher. Olha o que Deus tem para você, homem. Talvez as respostas das suas orações, dos seus pedidos não aconteceu pelos seus pecados, tá? Porque você não se arrependeu.
Você precisa tomar uma posição na sua vida e se consertar com Deus para que venha a resposta. Mas o que vai ser cumprido na sua vida, Deus não atrasa, Deus é correto, Deus é certo. E Deus é poderoso para agir no momento que Ele quer, não no seu. E as pessoas têm abandonado Deus, porque não tem resposta, porque está passando em dificuldades, está passando lutas. Sabe lá por que as lutas? Sabe lá por que as lutas? As dificuldades, nós todos passamos por dificuldades. Mas uma coisa eu aprendo, e já aprendi, e sei que as dificuldades que nós passamos é que Deus nos molda, tá? É nas lutas que nós passamos é que Deus está nos moldando. É nas perdas que Deus nos molda, nos trata. E muitos abandonam Deus, querem tudo do jeito deles. Deus responde através de um profeta como Abacuque aqui, mas as pessoas querem a resposta do jeito delas, não o que Deus está falando. Mas nós temos que ter fé, se alegrar no Senhor, como o nome dessa mensagem, nas dificuldades. A palavra aqui fala. Vou ler de novo. Embora as figueiras e as videiras tenham sido totalmente destruídas. Talvez você está reclamando, mulher. Talvez você está murmurando, homem. Não tem faltado nada a você. Nada, não tem passado fome, não tem passado dificuldade. Você vai no açougue, tem carne, você vai no supermercado, tem comida, e você está reclamando, murmurando. Tem tudo. Deus ia tirar tudo desse povo pelo pecado deles, e você tem tudo nas suas mãos e tem murmurado e tem reclamado e abandonado Deus. Sabe por quê? Porque Deus não te respondeu. Deus não demora, Deus não atrasa. Ele chega na hora certa. Talvez é você que está desesperado aí e não tem paciência. A fé está abalada. Deus está tratando em você. E vem as dificuldades, vem as dores, vem as afrontas, vem as perdas. Mas Deus não te abandonou, tá, mulher? Deus não te abandonou, tá, homem? Ele é fiel para cumprir o que vai ser cumprido na sua vida. Não abandone Deus pelas suas lutas, pelas suas dificuldades. Talvez você as provocou. Talvez você, pelo pecado, você buscou as dores para a sua vida, as consequências para os seus atos. Meu Deus! E tem abandonado Deus. Tem dado tudo errado pelas suas escolhas, não as de Deus. Porque as promessas de Deus vão ser cumpridas, mas no tempo dele, não no seu. Se alegre no Senhor. Se alegre no Senhor diante das lutas, diante das dificuldades. Se alegre no Senhor. Eu vou acabar de ler. Embora as colheitas de azeitonas sejam um fracasso e os campos estejam imprestáveis, embora os rebanhos morram nos pastos e os currais estejam vazios. Sabe o que é que Deus está falando aqui? Não tem faltado nada para você. Imagina se faltasse. Imagina se faltasse na sua vida a comida, o alimento, o sustento, a fé. Mas as escolhas das pessoas trazem consequências. As escolhas, as decisões das pessoas trazem angústias. Deus me levantou como profeta. Talvez você estava esperando uma mensagem que você queria ouvir, mas Deus está me usando
para falar o que Ele quer falar. Não que o meu coração queira, o que Ele está me usando aqui para falar. Às vezes está dura essa mensagem, porque está na hora de conserto, está na hora do molde. A verdade ela dói, mas ela cura. As pessoas hoje precisam entender que o tratar de Deus nas nossas vidas é Deus agindo em nossas vidas. Não são as nossas vontades, são as de Deus. Israel aqui ia sofrer na mão dos caldeus aqui, pelo pecado. As pessoas querem tudo, quer um mar de rosas, um jardim de rosas, sem arrepender dos seus pecados. Deus está falando para você, mulher. Deus está falando para você, homem. Se arrependa dos seus pecados, para que algo pior não aconteça na sua vida, para que as dores não aumentem, para que os caldeus não venham, te toma tudo e destrói a sua vida por completo, tá? Se arrependa do pecado. Mas o que Deus vai cumprir na sua vida, Ele é fiel. Ele é o Deus, o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. Ele é poderoso, Ele é fiel para cumprir. Ele não te abandonou. Você que tem que se consertar, você que tem que se posicionar, você tem que ter paciência, você tem que ter fé para conquistar o que Deus tem para você. Espere a resposta de Deus. Ele tem a resposta para você, mas o tempo é dele. O tempo é dele. A mensagem está pesada. Toma posicionamento. Alinhe com o Senhor. Se arrependa dos seus pecados. Espere, se alegre no Senhor. Diante das dificuldades, nós temos que aprender a esperar no Senhor. Se abandonar Deus, vai ser pior para você. Talvez as coisas estão acontecendo na sua vida porque você abandonou Deus. E fica difícil. É difícil com Deus, pior sem Ele. Eu quero ler para finalizar. Mensagem forte, mensagem de confronto, mensagem de alerta, mas para que o pior não aconteça, como o povo de Israel aqui, o que Deus decidiu através dos caldeus pelo pecado do povo de Israel. Eu quero ler Abacuque 2, 3 e 4, para que você entenda o que Deus tem para a sua vida. Essas coisas que planejei, porém, não acontecerão imediatamente. Devagar, mas com determinação. Certamente vai se aproximando o tempo em que a visão será cumprida. Se aparentemente está demorando muito, não se desespere. Meu Deus, é muito forte isso, porque tudo vai acontecer mesmo. Seja paciente, homem, seja paciente, mulher. O cumprimento dessa promessa certamente ocorrerá e não atrasará, tá? As promessas de Deus sobre a sua vida, homem, sobre a sua vida, mulher, não vai atrasar, ela vai ser cumprida, mas no tempo de Deus, não é no seu tempo. Que você tenha paciência, que você se alegre no Senhor, porque a promessa dele sobre a sua vida, sobre a sua família vai ser cumprida. Não abandone Deus para que o pior não aconteça sobre a sua vida. Que você volte, se posicione, se arrependa dos seus pecados, para que as bênçãos do Senhor alcancem a sua vida, porque as bênçãos de Deus vêm atrás de nós, elas vêm para nos alcançar, porque as promessas de Deus vão ser cumpridas na sua vida, as promessas de Deus vão ser concluídas na sua vida. Não vai se atrasar, não está atrasado. Vou ler o finalzinho. O cumprimento dessa promessa certamente ocorrerá, vai recebendo aí,
certamente ocorrerá e não se atrasará. Paciência, 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 mulher, paciência, homem. Se arrependa, vai ser cumprido na sua vida o que Deus tem para a sua vida, para a sua família, para o seu ministério, para tudo o que Ele vai cumprir na sua vida. Paciência, não se desespere, vai ser cumprido e não vai se atrasar. Que Deus abençoe a sua vida. Continue se alegrando no Senhor diante das dificuldades, diante das lutas, diante das perdas. Continue se alegrando no Senhor. Se alegre no Senhor. Se alegre no Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Essa mensagem dura, forte que Deus trouxe hoje, mas é para o seu bem, é com amor, tá? Para que o pior não aconteça. Deus trouxe essa palavra para que você se arrependa dos seus pecados, para que você se alinhe e acalme seu coração, porque as promessas vão ser cumpridas. Deus abençoe a sua vida. Um forte abraço. Se arrependa dos seus pecados. Não desista, porque as promessas vão ser cumpridas na sua vida. Em nome de Jesus. Eu te abençoo em nome de Jesus. Uma noite abençoada. Fiquem com Deus.